Vou fazer mais um vídeo sobre o mundo em 2050. Bom, eu apresentei esses números aqui, tá? Os PIBs da China, Índia, Estados Unidos e Brasil para 2050. Com essa evolução aqui, eu fiz graficamente também, tá? Nele o Brasil seria metade do PIB dos Estados Unidos, a China seria quase 3 vezes. Então eu apresentei esses números, o que aconteceu? Houve críticas, tá? Então vamos analisar as críticas e rebater as críticas. Por último, uma crítica bastante comum a essas previsões 100 trilionárias do GS e companhia é a óbvia percepção que, com o planeta com um PIB de 60 trilhões de hoje, a natureza já não aguenta com as commodities em preços recordes. Imagina um cenário com 3 países sozinhos com 3 vezes esse PIB, fora os outros. Então o cara acredita que o PIB não possa crescer porque a natureza não vai aguentar. Isso aqui não é maneira de calcular as coisas, gente. Seguramente esses números em dólares de 2011 são impossíveis. Ele fala que é impossível, mas não apresenta a conta dele, né? Em valores de 2050 talvez, mas 2010 nunca. Bom, então vamos combater essa crítica. Ó, eu peguei o PIB mundial pelo FMI em 1980, tá? Em 2015 ele já deu também. Então é 10,7 trilhões de dólares em 1980 e 86,5 trilhões em 2015. Isso aumentou 8 vezes em 35 anos. Por que eu peguei 35 anos? Porque 35 com 35 dá 70. Então, de 1980 a 2050 são 70 anos. Então, em 2015 já vai estar na metade do caminho. Então, na metade do caminho aumentou 8 vezes. Nada mais justo que nos outros 35 aumente 8 vezes também. Tá? E se você multiplicar 8 vezes 86,5, vai dar quase 700 trilhões de dólares. Então, se você tirar a inflação, pelas minhas contas, vai dar 338 trilhões de dólares, que dá um crescimento de 4,2% ao ano em dólares americanos. Seriam uns 3% de crescimento real e mais 1,2% de valorização cambial dos países pobres. Tá? É aquela tese do Goldman Sachs. Então não tem nada de anormal, não, é um crescimento até que pequeno. O cara fala, a natureza vai aguentar. Isso aí, gente, é aquela tese de Malthus, que falava que a população ia crescer mais que a produção de alimento, o povo ia morrer tudo de fome. Então esse pessoal, eles não sabem nada e fica dando palpite azedo. Tem uma outra crítica aqui, vamos lá. Camarada Sapoia, discordo de vez em quando de alguns pontos que você discute, principalmente em relação ao seu otimismo ufanista. Então o pessoal me acusa de otimismo. Eu acredito que eu seja realista e não otimista. Eu vou combater essa tese aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, você é um cara bem-humorado e de bem com a vida. Parabéns e continue postando vídeos divertidos. Renato Abras. Olha, gente, eu sinceramente, se eu acreditasse que o Brasil ia entrar em crise como os países ricos, eu ia mostrar para vocês saídas. Eu acredito que seja possível viver sem dinheiro, viver com pouco dinheiro e ser feliz com saúde. Então, eu sou otimista com relação ao futuro financeiro do Brasil, porque eu estou vendo o que vai acontecer. Não é um otimismo desenfreado. Se fosse o caso contrário, eu ia apresentar outras soluções. O The Economist prevê que a China vai passar os Estados Unidos, gente, em 2018. Isso aqui, para mim, é que é ufanismo. Ele simplesmente pega o passado e projeta o futuro. Por outro lado, o Goldman Sachs falava que a China só iria passar os Estados Unidos em 2042. Então, se vocês estão me acusando de ufanista, eu quero que vocês me expliquem essa contradição. Por que um fala 2018 e o outro falava em 2042? Por que essa discrepância? Eu quero tomar uma posição intermediária entre essas duas teses e quero analisar com carinho o que está acontecendo no mundo para a gente enxergar com clareza. O Brasil, o Goldman Sachs em 2003 falou que nós íamos passar o Reino Unido só em 2036. Agora em 2011 nós já passamos o Reino Unido. Eu quero saber de vocês o seguinte, quem que leu o Paper 99? Quem que analisou o Paper 99? Eu já li esse trem mais de 20 vezes, gente. Vocês não estudam e querem palpitar e falar que eu estou errado. Mas estudam, eu quero que vocês me combatam, mas com números. Então o FMI o Goldman Sachs fez a previsão e errou muito, gente, errou feio. Ele previa que o Brasil ia ter 883 bilhões de dólares em 2011, nós estamos com mais de 2.500 já, tá? Então errou mais, ele é 2,7 vezes o previsto. A Rússia 1,7, a Índia 1,4, a China 1,6. Então o Goldman Sachs errou para todos os países emergentes. O que isso nos indica? Que tem alguma coisa esquisita acontecendo no mundo. Se ele está errando tanto assim,
é porque tem algum fator que ele não levou em conta. E por que ele errou mais ainda para o Brasil do que para os outros países? Então não é que eu seja otimista. O Goldman Sachs errou, tá? Todo mundo quando o Goldman Sachs botou o Brasil nos BRICS, todo mundo falou que era um absurdo, que imagina que não podia ter colocado, que o Brasil não cresce nada. O Brasil cresceu muito além do previsto e ninguém reconhece o erro. Então vamos lá, tem alguns fatos incontestáveis. Quais são esses? Todos os emergentes estão crescendo muito além do previsto pelo Goldman Sachs. Eu quero que vocês me provem o contrário. O Brasil foi o que mais cresceu além do previsto. Eu quero que vocês me provem o contrário também. Então, qual que é a minha tese? O Goldman Sachs, gente, vocês podem olhar na fórmula lá dele, ele levou em conta basicamente a população economicamente ativa e os investimentos. Então, há 3 fatores de produção: terra, trabalho e capital. O Goldman Sachs levou em conta o trabalho e o capital, mas não levou em conta os recursos naturais. Então o Brasil tem muitos recursos naturais, eu acredito que seja por isso que ele errou. Mas esses 2 caras aqui, eles falam que tem mais de 90 variáveis que afetam o crescimento. Então não é simplesmente você pegar a população e os investimentos, tá? Existem outras maneiras de fazer a conta. E é evidente que há forças ocultas provocando o crescimento do Brasil, forças que não estão na conta do Goldman Sachs. Tá? É evidente, senão ele teria acertado nas contas. Então, qual que é a minha tese básica? A China está crescendo muito além do esperado porque é o melhor governo do mundo. Eles não tomam medida errada, eles poupam demais. Então, a China está muito bem. E ela recicla os petrodólares, ou seja, quem vende petróleo está ganhando muito dinheiro e vai gastar na China. Então, tem alguns fatores que o Goldman Sachs não levou em conta que está provocando o erro do Goldman Sachs sobre a China. E por que o Goldman Sachs está errando com relação ao Brasil? Aí são outros fatores. O Brasil cresce além do esperado por conta dos recursos naturais, tá? Agronegócio, o petróleo, agora o pré-sal diz que nós vamos produzir 6 milhões de barris dia em 2020. Então, se for verdade, vai mudar de 2 para 6. Então, é evidente que o PIB do Brasil vai dar uma bombada e o mercado financeiro antecipa isso um pouco. E o outro trem interessante é que há erros de medida. O PIB dos Estados Unidos está inflado, o PIB da China está subavaliado. Então existem erros de medida. Aí você fala, essa apoia está louco. Estou louco? Eu quero saber o seguinte, quem é que leu esse paper aqui do FMI, que fala que há um mito da estagnação do Brasil de 1987 a 2002. Tá? O que fala esse paper? Que de 1987 a 2002 o Brasil cresceu 3% acima do que foi medido. Eu quero que vocês leiam esse paper e falem no que ele está errado. Eu quero que vocês me expliquem o porquê que ele está errado. Então, se o Brasil cresceu 3% acima do que foi medido, onde é que está esse PIB? Eu acredito que esse PIB está aparecendo nessas contas agora em dólar, porque em dólar não tem jeito de roubar, entendeu? O real, a inflação foi abaixo da medida, por isso que o real está valorizando. E acaba que está aparecendo no PIB em dólares. Falou, moçada?